Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10º ao 17. Cristo Jesus não está dividido. Vamos ouvir então a nossa leitura. Capítulo 1, versículo 10º ao 17. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé me informaram que entre vocês existem brigas. Eu me explico. É que uns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, e outros mais, eu sou de Pedro, outros ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus o fato de eu não ter batizado ninguém de vocês, a não ser Crispo e Caio. Portanto, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Assim, batizei também a família de Estéfanas. Além deles, não me lembro de ter batizado nenhum outro de vocês. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Esse é o nosso texto que nós vamos meditar no dia de hoje. Versículo 10. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Paulo inicia com uma exortação, logo após a sua introdução da carta, a sua saudação. Chama os cristãos de Corinto a viverem na unidade, serem concordes, um só coração. Esta unidade é realizada em nome de Jesus, o Cristo e Senhor. Quer-se exortar a fim de que haja unidade na igreja de Corinto e não divisões. A comunidade de irmãos se reúne com o grande irmão Jesus. É uma família de fé, onde não pode existir divisões. A unidade deve ser feita numa unidade de espírito. As divisões existentes na comunidade igreja de Corinto exigiam de Paulo uma atitude crítica e responsável, ele que era apóstolo e fundador desta igreja. Ele vem exortar, tendo como fundamento a autoridade de Cristo Jesus, que é o Senhor Jesus, que está presente na sua missão de apóstolo e também fundador da Igreja dos Coríntios. Assim ele quer chamar à unidade, à concórdia e assim poder superar a discórdia da Igreja. Que haja uma perfeita unidade, para que se possa alcançar uma orientação na unidade, no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Isto é, uma orientação unânime de pensamentos e perspectiva de unidade espiritual na igreja. Versículo 11. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé me informaram que entre vocês existem brigas.
Paulo está a par de tudo o que está acontecendo em Corinto. Ele mesmo foi informado por alguns da casa de Cloé. Nós só conhecemos o nome. Pessoas pertencentes a esta família ou escravos, não sabemos quem seja. Paulo tem a informação do escândalo, da divisão da comunidade, das brigas, divisões em partidos. Versículo 12. Eu me explico. É que uns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, e outros mais, eu sou de Pedro, outros ainda, eu sou de Cristo. Paulo foi informado que a igreja estava dividida em grupos, e cada grupo atribuía para si um slogan. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Qual era a identidade desses grupos? Parece que formavam pequenas comunidades cristãs, a partir da referência que cada um dava para o seu grupo. Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, testemunha que se tratava de facções existentes no interior da própria igreja. Tratava-se de chefes que sustentavam dentro da comunidade a sua posição. A igreja de Corinto assumia, assim, ideologias que sustentavam sua consciência, que defendiam seus pensamentos, e a eles se apegavam, e se opunham um ao outro. Paulo quer denunciar esta divisão. Paulo quer demolir a lógica que sustenta esta separação. Versículo 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo vê que esta divisão prejudicava a centralidade de Cristo, que deveria ser a única unidade da igreja. Paulo coloca 3 perguntas para questionar a igreja de Corinto e sua divisão. A primeira é: Cristo está dividido? Por acaso foi Paulo crucificado por eles? A terceira: foi em nome de Paulo que eles foram batizados? A resposta está subentendida: não. A divisão na igreja quer significar a negação da função de salvação e unidade que Jesus traz no seu mistério redentor e salvador. Para Paulo, a identidade e a pessoa que define a igreja é Jesus Cristo. E que a igreja é o corpo unido a Cristo. Quando Paulo pergunta, Cristo está dividido? Equivale aqui ao corpo de Cristo, isto é, a igreja. Nenhum deles, Paulo, Pedro, Apolo, tem função salvadora. Deve-se ter no coração e na mente que o Cristo crucificado é o evento de salvação decisivo para toda a igreja. Então não cabe divisões. A igreja, os cristãos, participam da salvação pessoalmente pelo sacramento do batismo. Os fiéis, por meio do batismo, participam do evento salvífico da cruz de Cristo e formam com ele um só corpo. A morte de Cristo na cruz é o elemento fundante e unificador de toda a igreja. Versículo 14. Agradeço a Deus o fato de eu não ter batizado ninguém de vocês, a não ser Crispo e Caio. É certo que Paulo, em seu ministério apostólico, batizou pouquíssima gente. Crispo, que foi o chefe da sinagoga, e vem citado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. Ele era conhecido como um dos neófitos. Caio, segundo o livro de Paulo aos Romanos, a carta aos Romanos, era uma importante
pessoa para toda a igreja. Romanos capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. Portanto, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. O nome invocado no batismo não é o nome de Paulo. Paulo não foi um batizador, mas um evangelizador. Batizar qualquer um podia, mas a autoridade para pregar somente os que foram chamados para tal missão da igreja. No rito batismal, se invocava o nome daquele a quem a pessoa seria consagrada, entregue e transformada. Então, Paulo não foi, nem jamais convocou o seu nome no batismo. A centralidade do batismo era a vida nova em Cristo. Como diz Paulo, que o batismo é a participação da morte e ressurreição de Jesus. Quando ele diz, foste sepultados com Cristo no batismo para ressuscitar com ele. Versículo 16. Assim, batizei também a família de Estéfanas. Além deles, não me lembro de ter batizado nenhum outro de vocês. Paulo recorda agora ter batizado a família de Estéfanas, um cristão de Corinto que foi visitá-lo em Éfeso. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 e versículo 17. A casa significa a família de Estéfanas. Aqui nos faz lembrar que na antiguidade famílias inteiras, quando aceitam o Evangelho de Cristo, colocam sua casa e seu lar à disposição dos missionários e da igreja nascente. Versículo 17. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. O fato de batizar outras pessoas não caracteriza Paulo como apóstolo. O Evangelho, e somente a pregação do Evangelho, a Boa Nova, é que faz parte da missão confiada ao apóstolo Paulo por Jesus Cristo, lá no caminho de Damasco e em Damasco. A pregação de Paulo não se fundamenta em discursos eloquentes e de penetrante sabedoria. Quem entende aqui a autocompreensão do homem em relação a Deus. Não é simples filosofia. Isso significava a negação de que a cruz de Cristo seja portadora de salvação. Se a cruz de Cristo estivesse ligada à sabedoria humana, a cruz de Cristo perde o seu efeito salvífico, salvação. A pregação da cruz está unida à evangelização. E a cruz de Cristo é a centralidade do anúncio do Evangelho de Paulo. O Cristo que morreu crucificado é o Cristo que venceu a morte e ressuscitou. É o Senhor, é o Cristo. O Evangelho é uma alegre notícia de que em Cristo Jesus crucificado, a salvação vem oferecida a toda a humanidade. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.